romano viu o que aconteceu e lhe disse: este homem era mesmo o Filho de Deus. Os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões crucificados ao lado de Jesus. Mas ao verem que Jesus já estava morto, não tocaram em suas pernas. Um dos soldados, no entanto, furou um dos lados de Jesus, fazendo sair água e sangue. Assim foram cumpridas as escrituras que diziam: nenhum de seus ossos será quebrado. E contemplaram aquele que foi traspassado. Dois homens que criam em Jesus, José e Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho com ervas aromáticas e foram sepultá-lo. Os líderes judeus pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado por soldados romanos. Três dias depois, houve um tremor de terra, e um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Os soldados romanos fugiram apavorados. Alguns seguidores de Jesus ficaram muito confusos quando foram ao túmulo e viram que a pedra havia sido retirada. De repente, dois homens com roupas muito brilhantes apareceram e perguntaram-lhes: por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês não se lembram que ele disse que seria entregue nas mãos de homens pecadores, seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria? As pessoas então se lembraram do que Jesus havia dito. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Então Jesus disse: olhem as minhas mãos e os meus pés, toquem em mim e vejam, fantasmas não são de carne e osso como eu sou. Tudo aconteceu exatamente do jeito que eu disse, pois todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos precisavam acontecer. Jesus ajudou os discípulos a entenderem as escrituras, dizendo-lhes: está escrito que o Cristo precisaria sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados em nome dele pelo mundo todo. Vocês testemunharam todas estas coisas. Jesus apareceu a muitas pessoas, mostrando-lhes que estava vivo e provando de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele deu uma ordem aos discípulos: preguem o evangelho por todo o mundo. Passados 40 dias, Jesus anunciou aos discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo e falarão de mim a outras pessoas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi levado às alturas e uma nuvem o cobriu. Dois homens vestidos de branco perguntaram-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi levado ao céu vai voltar do mesmo jeito que subiu. Os seguidores de Jesus foram por todos os lugares pregando e batizando. Falavam a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado dos mortos. Eles mostravam nas Escrituras que o pecado e a morte aconteceram por causa de Adão, mas que Cristo trouxe o perdão e a ressurreição. Também explicavam que um dia todos os que creriam em Deus e aceitariam Jesus como Salvador e Senhor e já tiverem morrido receberão corpos novos, ressuscitarão e se juntarão aos que ainda vivem, e todos subirão para se encontrarem com Jesus nas nuvens. A Bíblia diz ainda que os céus se abrirão e Jesus voltará à terra como Rei vitorioso e Juiz perfeito. E em suas vestes estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu montados em cavalos brancos acompanharão o Senhor. Jesus ficará em pé no Monte das Oliveiras, exatamente como disse o profeta Zacarias, e o monte se dividirá ao meio, e Cristo reinará sobre toda a terra. No entanto, depois de 1000 anos, Satanás enganará as pessoas mais uma vez.
Porém, Deus enviará fogo do céu para destruir todos os seguidores de Satanás. Finalmente, Satanás, o enganador, será jogado num lago de fogo e será atormentado por todo sempre e sempre. Então todos os mortos ficarão em pé diante de um trono branco, face a face com Deus. As pessoas cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão jogados no lago de fogo. Mas o povo de Deus viverá com ele, num novo céu, numa nova terra. E Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento e o choro deixarão de existir. Também não haverá mais dor. Todas estas coisas ficarão para trás. Não haverá necessidade de velas, nem de luz do sol, pois a glória de Deus e o Cordeiro serão a luz. E eles reinarão para sempre e sempre. A árvore da vida estará lá, e a maldição colocada sobre os seres humanos desaparecerá. Jesus diz: venham a mim todos os que têm sede, e bebam livremente da água da vida. Eu voltarei logo. Quem obedecer às minhas palavras será abençoado. Quem obedecer à Bíblia e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você acabou de ouvir a história de Deus. Como você viu, Deus, o Criador e doador da vida, preocupa-se conosco. Você também pode conhecê-lo e descobrir o plano maravilhoso que Ele tem para você. Mas Deus é santo e nos impõe algumas condições. Ele quer ser adorado como o único Deus de sua vida. Do mesmo modo que Adão e Eva deixaram de confiar em Deus e pecaram, também pecamos ao tentar viver sem Ele. A Bíblia diz que mesmo que você cumpra todos os mandamentos de Deus, continua sendo pecador e culpado diante dele. Você nunca alcançará o padrão de santidade de Deus, mesmo sendo muito religioso ou caridoso. Você está perdido e separado dele. Mas Deus entende sua incapacidade e ama tanto você que mandou seu Filho sofrer e morrer por seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação é um presente. Ninguém jamais vai se orgulhar de poder comprá-la com boas obras. No capítulo 3 do Evangelho de João, lemos que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo para ter a vida eterna. Você também tem que nascer espiritualmente para fazer parte da família de Deus. Deus é espírito e você não pode comunicar-se com Ele enquanto não tiver a natureza espiritual. Se você quer ser filho de Deus e quer aceitar Jesus como seu Salvador, converse com Deus nesse instante. Você pode orar assim: querido Senhor, reconheço que sou pecador e que me rebelei contra o Senhor. Obrigado por mandar Jesus morrer na cruz e receber o castigo pelos meus pecados. Quero que Ele entre em minha vida e seja o meu Salvador e Senhor. Obrigado, Jesus, por entrar em minha vida. Amém. Se você fez esta oração e quer saber mais sobre Deus, deve fazer 3 coisas. Primeira, falar sempre com Deus em oração. Ouvi-lo por meio da leitura da Bíblia. E segunda, encontrar uma igreja onde as pessoas amem a Deus e a sua palavra. Assim você o conhecerá a cada vez mais.